Bom dia, Cláudio. Vamos lá. Bom dia. Então vamos lá. Walter, hoje eu queria te perguntar sobre a febre, né? A gente tem esse sintoma, né? Mas eu queria saber o que é a febre mesmo, por que ela aparece e quando ela é considerada uma febre que a gente tem que se preocupar, o que a gente deveria fazer com isso? Sim, um tema importante para a gente entender o tratamento, tudo, é a febre, né? Que a gente tem Porque que se preocupar, o o, que a gente deveria fazer com isso? o corpo, ele, na sua reação, o mais simples que ele faz, a primeira reação que ele encontra para mobilizar as defesas é a febre. Então, quando acontece a febre, acontece uma síndrome, que a gente chama de síndrome febril, que indica o combate do corpo à doença. Então, em princípio, a febre é desejada e ela é muito importante, porque quando a gente tem o aumento em graus da temperatura corporal, junto nós temos o incremento de todo o nosso sistema de defesa. Então, o que acontece, por exemplo? A cada grau de febre, aumenta a velocidade da nossa respiração, as incursões respiratórias ficam mais frequentes, então a gente oxigena mais, né? E aumenta também o nosso batimento cardíaco. A cada grau de temperatura, mais ou menos 10 batimentos. Então, o que isso significa? Uma circulação sanguínea mais efetiva. E isso indica que isso está mobilizando todo esse nosso aparelho cardiorrespiratório para fornecer para o corpo a primeira linha de defesa para qualquer infecção ou qualquer reação. Porque nem sempre que vem febre é infecção. A infecção causa a febre, mas também, por exemplo, uma insolação causa febre, uma intoxicação causa febre, né? Quem já deu bronca em criança sabe que bronca em criança causa febre, né? Um transtorno emocional, então, que a gente passa causa febre. Então, a gente tem, na verdade, na febre, um aliado ao nosso sistema, porque o que faz a febre? Além de mobilizar o sistema de defesa, ela deixa a gente num estado energético diferente e a gente quer descansar. Ao mesmo tempo que eu quero descansar, eu sinto necessidade de uma alimentação mais leve. Eu fico com menos apetite. Então fica propício para um recolhimento e fica muito importante a gente dar aquela alimentação adequada para a febre, né? Então a febre está indicando o quê? Uma fase da reação corporal hiperérgica que a gente fala, né? É uma fase de reação do corpo, né? Então aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Tem a Lin, que já entrou, a Sônia, que diz aqui que prazer, que é amiga da Lin, né? E o pessoal que está acompanhando sempre a gente, dizer que não é para de imediato a gente combater a febre. A febre é uma aliada, né? E depois a gente tem que ter um acompanhamento do organismo febril, porque ele tem uma alteração na sua reação. Então a gente vinha falando que a gente reage diferente no emocional, no energético, na digestão, na respiração, na circulação. Então todo o corpo fica num estado especial. Por isso que a febre é um grande alerta. Se eu rapidamente corto a febre, além de eu cortar as defesas, a primeira linha de defesa, eu tiro esse alerta do organismo para que alguma coisa está acontecendo. Então, eu, por exemplo, posso tomar um antitérmico e ir trabalhar ou ir estudar. Quer dizer, eu vou entrar no desgaste desnecessário, porque o correto seria eu ficar em casa tranquilo, tomando água, recebendo uma boa alimentação, descansando,
e verificando que sintomas que estão aflorando. A febre, como ela é hiperérgica, ela tem uma força grande, ela faz aflorar os sintomas. Então, nada vai ficar escondido lá dentro. Então, tinha um professor da faculdade, o professor Maffei, patologista de renome internacional, que ele alertava os alunos para que, se a gente não gostasse de febre, para pedir que numa infecção a minha doença evoluísse sem febre. E todo mundo sabe o quanto é grave quando a gente está com uma infecção e não tem febre, não tem reação. Aquilo fica arrastado, né? Ou como é na Covid, por exemplo, que é uma doença insidiosa, que a pessoa fica dias só passando mal, sem febre, ou febre muito baixa. Quer dizer, está indicando que a reação do sistema imune não está adequada. Então, a evolução com a febre é uma evolução benéfica. E a gente tem que cuidar o quê? Desse mal-estar geral. Então, eu preciso de um cuidado para a síndrome febril e um acompanhamento, porque a gravidade não é da febre, mas a gravidade é da doença, né? Muita gente pergunta, por exemplo, quem tem criança pequena, se não tem medo, sempre tem medo de ter uma convulsão febril, né? E existe uma condição de convulsão febril que acontece uma vez só e é como se a criança fosse vacinada pelo aumento abrupto da temperatura. E quando tem alguma condição de base, por exemplo, um terreno do cerebral epilético, por exemplo, então a pessoa vai apresentar convulsão não só com a febre, né? E outra coisa importante de falar é que a febre é uma síndrome que tem o frio, sensação de frio, rigor, que é os arrepios, depois calor, e depois a transpiração, que é a defervescência, que é eu vou esfriando conforme eu transpiro. Então, às vezes, não tenho tudo completo. Por exemplo, posso ter uma síndrome febril com pouco calor, ou uma síndrome febril sem transpiração, né? Ou uma síndrome febril sem calafrio. Então, eu tenho que saber que todos esses sintomas, né, que são sinais da febre, têm que ser relatados para o médico, né? Não só o calor, porque às vezes a pessoa se atém só no calor, né, da medida da temperatura, né? Então, a gente vê hoje, né, vai entrar em algum lugar e a pessoa põe o termômetro a laser, né, para medir nossa temperatura, né? Que é uma medida interessante, só que muitas vezes ineficaz, porque ou a pessoa está numa fase onde ela ainda não tem o calor, ou então ela tomou uma Novalgina, cortou a febre para 1,5 e não apresenta o calor também. Então, é uma medida paliativa não muito efetiva, né? E as pessoas estão acreditando, que eu não estou com febre, não tenho nada. Então, não, nós temos que tomar cuidado, né? Continuamos batendo recordes aí de mortes com o Covid, né? E é uma dessas doenças onde a febre não se apresenta de uma forma regular. Então, indicando que é difícil para o nosso organismo combater essa doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e realmente não ir em lugar aglomerado, porque a chance de ter alguém ali que vai transmitir é muito grande, né? E uma última coisa que eu gostaria de falar sobre a febre é que é importante a gente ter uma dieta para usar na febre, que seria uma dieta hiperérgica, que diminui a reação do corpo, né? E que dá um pouco de energia e que tranquiliza os sistemas, não sobrecarregando o sistema digestivo, por exemplo, né? Então, uma alimentação leve, sem produtos animais, os alimentos cozidos, pouca quantidade, né? Ou sem exagero de tempero, né? Deixando com que o organismo receba líquido, nutrientes leves,
carboidratos cozidos, que é de fácil digestão, para ele obter um pouco de energia. E se nem isso vai, uma bolachinha de sal, um pouquinho de água, isso vai mantendo a pessoa por algumas horas até o corpo ter condições de combater, eu entrar em contato com o meu médico e começar uma medicação, né? E quem toma o medicamento homeopático sabe que em pouco tempo ele reverte o estado de saúde. E a febre daí é um aliado, porque ela expõe os sintomas e os sinais e fica muito mais fácil da gente chegar no medicamento apropriado, né? E, não sei se você quer saber mais alguma coisa, Cláudio. Eu queria só perguntar assim, quando a gente fala, eu estou com febre interna, não é errado isso, né? Essa expressão é errada. É alguma coisa que internamente está trazendo a febre externa, né? Sim, a febre, ela sempre vem por essa síndrome. Então, lembra que eu posso ter uma febre sem calor. Então, uma febre que não exteriorizou todos os sintomas, né? Mas a febre já é a tentativa de exteriorização. Mas muitas vezes, o que a pessoa está relatando com uma febre interna? Que ela tem um mal-estar como se fosse uma febre. Isso tem que ser, para nós, é relevante. A gente leva isso em conta, porque tem os sintomas próprios aí que vão ajudar, né, a, a combater, chegar no melhor medicamento para a doença, através de sintomas mais claros, né? E aqui tem uma pergunta da Sônia: tomar um banho frio ajuda? Né? O banho frio é um método muito simples para abaixar a febre, mas tem que ser usado com muito cuidado. Porque, da mesma forma que eu falei, lembra na criança que não tem o seu sistema de regulação térmica ainda maturado, e ela aumenta muito rapidamente a febre, faz febres muito altas, e pode ter uma convulsão, isso pode acontecer também no contrário, se a gente abaixar de forma muito abrupta a febre. Então, a pessoa pode ter um mal-estar decorrente do banho frio. Então, a gente recomenda praticamente não tomar banho, uma vez por dia passar uma água morna, só para higienização, para a gente se sentir bem, confortável, e não tentar ficar abaixando a febre com o banho, né? E muitas vezes a gente usa até de uma forma natural, não sei, uma insolação, né? Então a gente tomou sol exageradamente, fica com aquela temperatura muito elevada, meio febril, e eu abaixo tomando banho. Mas normalmente eu estou o quê? No estado de saúde, e a queimadura de sol é uma intercorrência. Então é diferente de eu ter uma doença de base, principalmente uma infecção, aonde eu tive uma incubação, onde o meu corpo já está reagindo, e daí eu vou lá e corto a reação, mesmo com o banho frio. Então, há casos e casos. Pode ou não ser recomendado usar o banho para baixar. O que nós usamos, assim, se a febre está muito alta, um paninho úmido na testa, passar um pano úmido no corpo, mas Eu ia temperatura perguntar isso. água na temperatura natural, para não dar um choque, né? O álcool é a mesma coisa. O álcool, ele evapora muito rápido. Então, nessa evaporação, ele leva muita energia embora. Então, é eficaz para baixar a febre? É. Porém, pode causar um choque no organismo. Depende do estado de saúde da pessoa. Então, eu não costumo recomendar usar álcool para baixar, né? Mas, em alguns casos, pode ser uma coisa interessante, né? Ó, então, aqui tem a Cláudia perguntando: ó, eu achava que um banho morno para frio ajudava. Então, um banho morno é bom, rápido. Porque todo mundo já teve essa experiência de ir tomar banho com uma doença, com uma febre, e sair fraco debaixo do chuveiro. Porque a água rouba a energia. E daí o corpo está fazendo aquele esforço de aumentar a temperatura para reagir, então ele vai ter que redobrar os esforços. Então, normalmente, a febre vem mais forte depois. E roubou a energia. Então, se eu não tomar cuidado, principalmente no inverno, quando a pessoa está muito debilitada, 2, 3 dias de febre, e até fazer xixi no frio, tem que tomar cuidado. Porque com a urina vai sair o calor e a pessoa pode ter um mal-estar.
E eu já vi gente desmaiar depois do banho, ou desmaiar depois de ir no banheiro com febre, porque faz aquele esforço para ficar de pé e faz na hora que está urinando, está perdendo energia, depois vai se ressentir. Então, primeiro é não encarar a febre como inimigo. E depois encarar a febre como um alerta. E daí eu já estou conversando também com o meu médico, ou já estou me observando. Porque nem toda febre a gente vai falar com o médico. Porque às vezes é uma febrinha que a gente sente que é só para nossa reação, né? E então a gente se mantém saudavelmente em casa e às vezes passa sozinho. Quer dizer, o meu sistema de defesa deu conta sem medicamento, né? Ali perguntando aqui se deve se manter a pessoa com cobertores ou lenço, isso sim. É muito bom a gente guardar a pessoa aquecida, confortável. Se tiver aquecida demais, daí a gente deixa só com lençol durante um tempo, depois cobre novamente. Deixar o quarto arejado, porque às vezes aquele quarto começa a ficar quente, 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 parece uma caverna, um útero, né? E aí não, a gente deixa renovar o ar, né? E controla a respiração, a temperatura do ambiente, porque a pessoa que está com febre está mais sensível do que a gente. Então, provavelmente, se a gente tiver sentido calor, ela está sentindo muito mais calor. E se a gente tiver sentido frio, ela está sentindo muito mais frio. Então, vale a pena a gente deixar gostoso, dar esse cuidado para a pessoa poder passar pela síndrome febril. Né? Acho que seria isso. Ótimo, Walter. Acho que cobrimos bastante coisa. Tirou uma dúvida, não sabia a relação com o cardiorrespiratório. Então, você vê? É Legal. esse sistema que mantém, né? Então, veja, a gente tem normalmente uma vasoconstrição periférica e fica pálido, o sangue vai para dentro e o coração e o pulmão bombeiam, só que daí com uma mobilização das células de defesa, que é os glóbulos brancos. Então, para cada grau de febre, há uma liberação maior de glóbulos brancos. Então, a gente tem as nossas defesas na mão, né? Então, eu quero agradecer a todos aí que participaram. Obrigado aí pela companhia. Agradecer a Cláudia pela pergunta. A Lin, ontem eu conversei com a Lin pessoalmente e pessoalmente online, né? E tivemos a ideia de falar mais sobre a parte emocional. E a gente pode já deixar um questionamento para amanhã, né? Ótimo, legal. Gostei. Falar mais sobre essa parte do sistema emocional e as doenças. Um abraço, então, a todos. A Kátia aqui entrando, querida. Até mais. Tchau, então. Tchau.